Olá, amigos e irmãos da nossa comunidade Fé, espero que vocês estejam bem. Para aqueles que estão entrando, este é o seu primeiro vídeo. Nós estamos estudando como comunidade e compartilhando também com os nossos amigos o estudo do livro de Atos. Atos foi um livro escrito por Lucas. Nós estamos agora no capítulo 6. Nós vamos estudar juntos o capítulo 6. Então, fique aqui, espero que você goste. Espero que, se você gostar e esse é o seu primeiro vídeo, você volte para acompanhar os vídeos anteriores, tá bom? E que você seja muito abençoado por meio do que nós vamos tratar aqui, tá bom? Tem sido interessante a gente estudar o livro de Atos com calma, analisar alguns detalhes, porque às vezes numa leitura rápida a gente perde alguns detalhes que podem e muito nos ajudar na nossa prática, na nossa vivência como cristãos. Então acredito que muitas pessoas têm sido edificadas. Quero agradecer, inclusive, as pessoas que têm compartilhado das suas experiências, o quanto isso tem ajudado elas na sua vivência, no seu dia a dia, na prática cristã. Tá bom? Então, por favor, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 6. A gente vai dar então continuidade aos nossos estudos. Atos capítulo 6. A gente vai estudar apenas do 1 ao 7. Então, Atos capítulo 6, a partir do verso 1. O título é a escolha dos 7 aqui, questão. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos e judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O tema central da nossa mensagem vai ser respondendo à vocação de Deus. Tá? Bom, se você tem estudado o livro de Atos, você consegue observar vários acontecimentos aqui na igreja de Atos, na igreja de Jerusalém, melhor dizendo. Ela está crescendo de maneira exponencial, vários milagres, vários sinais estão ocorrendo ali. Alguns estudiosos, dentre eles John Stott, Hernandes Dias Lopes, do Novo Testamento e também do livro de Atos, vão nos dizer que nós podemos observar através do relato de Lucas 3 estratégias aqui, a partir do capítulo 3 até o 6, pelo menos 3 estratégias ou estratégias principais de Satanás para tentar acabar com o crescimento da igreja, que já estava invadindo um espaço e ganhando um espaço muito grande, principalmente em Jerusalém. E isso era uma tentativa para tirar a igreja do foco, tirar a igreja dos trilhos, né? A primeira tentativa, ou a primeira estratégia utilizada foi a força bruta, e a gente observa isso já no capítulo 4, no qual houve uma perseguição das autoridades contra Pedro, principalmente, e João, né? E eles foram coagidos porque eles estavam compartilhando acerca da mensagem de Jesus, e eles então são chamados a pararem de compartilhar a mensagem, são coagidos, sofrem um tipo de pressão, mas obviamente isso foi frustrado porque estes homens estavam completamente dispostos a falarem da mensagem, da vida de Jesus. Obviamente eles foram marcados por essa relação com Jesus, e então eles continuam disseminando e continuam ensinando e, obviamente, negligenciam esse apelo, essa coerção feita a eles. Então, estratégia frustrada. A segunda estratégia é a de corrupção e hipocrisia, que é o que nós estudamos em Atos capítulo 5. Inclusive, foi nosso estudo anterior, no qual nós vimos a história de Ananias e Safira,
que obviamente tinham uma hipocrisia, eles estavam querendo viver pela aparência. Então, qual que era a estratégia ali num sentido? Que se você levantasse pessoas que viveriam pela aparência, que não seriam autênticas com o Espírito Santo e com o trabalho dele, mais preocupados com exteriores, mas nenhuma preocupação com a regeneração do Espírito, a igreja sairia dos trilhos. Se isso fosse mostrado ou se eles conhecessem um escândalo, como realmente aconteceu com Ananias e Safira, foi revelado. Mas nem isso deteve o crescimento da igreja. Obviamente, como a gente viu, Ananias e Safira sofrem uma sentença do Espírito Santo e a igreja, mesmo com esse caso, continua crescendo. Então, a terceira estratégia a gente vê agora no capítulo 6. Que estratégia é essa? É a estratégia da distração. Basicamente, Satanás tentando colocar meios para os quais os apóstolos se esquecessem de qual era a sua vocação principal, que era o ensino da palavra e a oração. Então há uma tentativa de tirar o foco para conter o avanço da igreja, mas como nós vamos analisar e observar isso bem aqui, isso não acontece. Esse não é o resultado, não é satisfatório essa estratégia e cai por terra também. Então, o nosso estudo ele pode também ser dividido em 3 partes muito claras quando a gente lê do verso 1 ao 7. A primeira parte, nós vamos analisar então qual que era o problema, o que estava acontecendo nessa igreja, neste trecho aqui. Qual foi a solução? Então, o problema a gente vai observar já no verso 1, a solução a gente vai depois passar por ela, que é dos versos 2 ao 4, e o resultado disso dos versos 5 ao 7. Então, qual que era o problema, basicamente, que estava ocorrendo nesse trecho? As viúvas dos judeus helenistas estavam sendo esquecidas quanto aos mantimentos ou à distribuição diária pelos judeus nativos. Era isso basicamente que estava acontecendo. Somente aqui, através deste relato, neste momento do relato de Lucas, que a gente consegue observar que na igreja de Jerusalém haviam dois tipos de judeus, se a gente pode dizer assim. Os judeus hebreus, né? Que são os judeus naturais ali da região de Jerusalém, da Palestina, que falavam majoritariamente o aramaico ou o hebraico, e talvez alguns falassem um pouco o grego, que era a língua da época falada ali para os comércios. Então era a língua da sua região. E os seus cultos, inclusive desses judeus hebreus, eram todos feitos em aramaico. Então eles se identificavam mais com a cultura judaica tradicional, se a gente pode dizer assim, em detrimento de um outro grupo, diferentemente de outro grupo, que eram os judeus helenistas. Quem eram os judeus helenistas? Eram judeus basicamente nascidos fora de Jerusalém, naturais então de outra região, que tiveram contato com outros povos. E esse contato com outros povos foi devido a uma diáspora judaica. Após os judeus serem coagidos pelos assírios, babilônicos, eles se vão para outros lugares, não por livre e espontânea vontade, mas por pressão, e acabaram em contato com outros povos. Então, muitos deles não falavam nem sequer mais o aramaico, nem mesmo o hebraico, mas o grego. E muito dos cultos que eles realizavam, ou dos encontros que eles realizavam, eram todos conduzidos em grego. Então, você tem esses 2 tipos de judeus aqui. E, como a gente observou, havia um esquecimento, então, das viúvas desses judeus gregos ou judeus helenistas, vamos dizer assim. O que pode ter sido esse esquecimento? Um dos motivos que eu acredito ao analisar a escritura do esquecimento era que estava acontecendo uma espécie de preconceito aqui. Um preconceito com estrangeiros que agora estava entrando dentro das situações da igreja. Provavelmente eles tiveram ou deveriam ter tido outros problemas, mas agora Lucas faz questão de retratar
que isso entra num nível muito sério, muito delicado. Então essa tensão ela foi trazida para dentro da igreja, onde obviamente não deveria ter nenhum tipo de partidarismo. Então, para a gente também entender um pouco mais desse problema, acho interessante a gente entender quem eram as viúvas. Primeiro, nós podemos destacar que as viúvas são parte dos chamados 4 grupos minoritários que Deus falou que deveria se ter um cuidado especial com esses grupos. Então, primeiro grupo é viúva, órfãos, estrangeiro e o pobre. Deus claramente nas Escrituras, já na primeira aliança, ele deixa isso muito claro, que ele obviamente quer que cuidemos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos pobres. As viúvas daquela época eram muito diferentes, obviamente, das viúvas que nós temos aqui no mundo contemporâneo. As viúvas que elas não tinham familiares, elas passavam por extremas dificuldades. Profundamente elas ficavam vulneráveis à sociedade, porque as mulheres, apesar de trabalharem muito, elas não tinham remuneração. Então, as viúvas que não tinham familiares, elas acabavam, como eu disse, ficando vulneráveis. Então, se perdessem os seus maridos, elas ficavam dependendo de donativos, né? De distribuições como essas, de pessoas que se organizavam para fazer doações a esse grupo, assim também como o órfão. Então, a questão das viúvas aqui, a gente observa que é uma questão séria e também bastante delicada. Isso chegou aos apóstolos. O clamor desses judeus helenistas chegam até os apóstolos. E aí então a gente observa a solução, propriamente dito, no verso 2. Antes da gente pensar na solução, vamos tentar analisar qual que foi a solução que os apóstolos eles não deram, para que a gente possa apreciar a solução dada. Eu acho que isso vai ajudar a gente a apreciar ainda mais a solução que foi dada por eles. Então tá, a solução que eles não deram, os apóstolos. Eles não se eximem do problema que eles recebem ali. Eles não desvalidam o que eles estavam recebendo, dizendo que essa não era ou não deveria ser uma preocupação da igreja. Isso poderia ser um caminho possível, mas claro, obviamente, que não seria um caminho correto, mas eles poderiam fazer isso, mas não é o que eles fazem. Eles sabiam que o auxílio das viúvas era também uma responsabilidade da igreja. Então eles não poderiam, obviamente, deslegitimizar o problema. O auxílio dos pobres sempre foi parte integrante da importância, uma preocupação da igreja. Então esse não foi uma questão. Então eles também não diminuíram a importância dessa tarefa, que era uma possibilidade que eles poderiam ter achado. Não, eles entendem que isso é algo importante. Então, o ministério aqui, ele não estava sendo negligenciado pelos apóstolos porque, basicamente, eles não estavam querendo servir as mesas. Era simplesmente uma questão de chamado, uma questão de vocação. Eles não deixam aqui de realizar a tarefa e dão menos importância à tarefa por qualquer tipo de preconceito. Não, eles entendiam que essa era uma questão importante, mas não era naquele momento a vocação deles. Então, era sim uma questão importante, tanto é que você vê isso no Salmo 68, como é que Deus se coloca como o pai dos órfãos. Deus se colocava assim. Você observa o que em Jesus, e os discípulos também observavam isso. Então, por isso eles consideravam algo sim importante. Porque ele viu que o próprio Jesus, sendo rei, em muitos momentos se fez servo. Note quando Jesus vai e lava os pés dos seus discípulos, dando um sinal claro de humildade e de serviço. E eles ficam, obviamente, espantados, mas eles aprendem algo. Jesus ensina algo a eles. Até tem um episódio em específico, em Mateus 20, do verso 20 ao 28, você pode ler com mais calma, em que os discípulos estão tentando analisar quem seria mais importante, ou quem é o mais importante, e seria o mais importante no reino dos céus. E aí Jesus fala que aquele que quer se fazer mais importante deve ser escravo, deve se fazer servo.
Então, obviamente, eles não tinham nenhum tipo de... Não era questão de preconceito com a tarefa, diminuir a importância da tarefa. Mas, como eu disse, era uma questão de vocação. Tanto é que Tiago 1:27, se a gente observar, vou ler rapidinho. Em Tiago, capítulo 1, verso 27. Não foi tão rapidinho assim, né? Verso 27 diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, olha o que Tiago fala. Tiago, ele reconhece que a verdadeira religião ela é uma questão de fé, mas que se acompanha em obras. E um tipo de obra que Tiago destaca é o cuidado, sim, com órfãos e com a viúva. Então, havia entre os discípulos esse entendimento de que uma religião que não atende ou não estende as suas mãos para dar assistência aos necessitados não é um tipo de religião verdadeira, não é um tipo de religião válida, mas pelo contrário, é uma falsa religião. Então, os apóstolos aqui, eles se veem num dilema super importante. Eles sabiam, obviamente, da necessidade de assistência aos necessitados, mas eles também sabiam que eles tinham um compromisso importante que o próprio Jesus tinha lhes passado, de uma prioridade para com a oração e a palavra de Deus. Então, eles se desvinculam, essa é a solução desse serviço, para se dedicarem exclusivamente à oração e ao ministério da palavra, como a gente observou aí no capítulo 6, verso 4. Não porque essas tarefas eram inferiores, novamente, enfatizo isso, mas porque era uma questão de vocação. Então, tanto é que a gente observa isso, que a solução deles foram levantar pessoas, inclusive, qualificadas. Então, eles tinham como algo importante, sim, essa questão da assistência. Tanto é que eles procuram pessoas qualificadas. E ele fala, olha, escolha aí entre vocês pessoas qualificadas para que possam exercer, ampliar o ministério, para que sejam capazes de cuidar dessa igreja que agora estava crescendo, que estava com novas demandas, novos problemas, novos desafios. E, obviamente, ele chama a igreja, então, a participar desse processo. E aí, o aconselhamento, inclusive, para o exercício dessa tarefa, era que fossem homens de boa reputação, de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Então, não era qualquer um para o exercício, né? Obviamente, eram pessoas cheias do Espírito Santo. Aqui, alguns estudiosos acreditam que é o início, ou o exercício do que é chamado diaconato, né? Esse tipo de organização. Eles entendiam que a pessoa precisava ser movida pelo Espírito Santo para poder executar uma tarefa importante para a comunidade de fé. Então, irmãos, isso é algo já bem claro para nós. Toda atividade, seja qual for essa atividade, ela é importante. Por que ela é importante? Porque ela tem peso eterno. Tudo que nós fazemos diante de Deus tem um peso eterno. Se você pega C.S. Lewis num livro que se chama O Peso da Glória, ele vai falar algo interessante. Ele fala assim: todas as nossas atividades naturais serão aceitas se forem oferecidas a Deus, mesmo a mais humilde delas, e todas elas, mesmo as mais nobres, serão pecaminosas se não forem dedicadas a Deus. Aí ele vai citar um exemplo. A obra de Beethoven e o trabalho de uma faxineira se tornam ambos espirituais precisamente nas mesmas condições de serem oferecidas a Deus, de serem realizadas de maneira humilde como para o Senhor. Olha que precioso, muito interessante esse trecho de C.S. Lewis. O que ele está dizendo é que cada atividade, seja qual for ela, se for oferecida a Deus de maneira humilde, entendendo que isso serve para a glória de Deus, ela tem o mesmo valor diante de Deus.
Então, eles tinham sim, os discípulos, o entendimento de que nós somos membros de um corpo, mas membros diferentes, onde cada um precisava exercer a sua vocação. Eles reconheceram aqui, os apóstolos, que eles não poderiam deixar de lado a oração e o ensino da palavra, e a assistência então aos necessitados ficariam sobre supervisão e responsabilidade de homens também capazes para o exercício de tal tarefa. Olha, é importante que a gente pense sobre isso. A igreja, ela tem que ter esses dois cuidados quanto à evangelização, que é algo importantíssimo. É importante que a igreja evangelize, mas também é importante que a igreja cuide dos necessitados. Uma igreja que só evangeliza, ela não cumpre com o papel dado por Deus a essa igreja, e nem uma igreja que só cuida dos necessitados. O evangelho, então, ele cuida do homem por completo, todas as partes, né? Não somente a evangelização, nem somente o cuidado dos necessitados. Olha, um princípio interessante que eu aprendo também aqui é que não existe crescimento na igreja onde o trabalho está nas mãos de poucos. Os apóstolos, entendendo o tamanho da responsabilidade e o tamanho da demanda que eles tinham, eles escolhem homens para serem diáconos nesse chamado a cuidar e dar assistência aos necessitados, enquanto eles iriam fazer um tipo de diaconato, porque a palavra diaconato aqui está ligado ao grego de serviço. Então, quando teria pessoas para o serviço das mesas, haveria eles com a intenção de servir na palavra de Deus. Surge, então, aqui a diaconia, que a gente chama, e também pensada e apoiada pelos apóstolos, que legitimam isso com a imposição de mãos, reconhecendo então a autoridade desses homens. E o resultado, que é a parte principal, é que a igreja é suprida. Eles param de murmurar, eles falam, olha, isso é bom, é ótimo. Então eles param de murmurar. Aqui você vê um outro resultado, homens capazes agora servindo a igreja, ajudando os apóstolos nesse trabalho, e um contentamento, então, e o contínuo avanço da igreja, que atinge até mesmo os sacerdotes, como nós observamos aqui, né? Religiosos, pessoas que estavam dentro do judaísmo, começam também a serem impactadas. Quais princípios eu acredito que são interessantes para finalizar aqui? Alguns princípios. Que existem diferenças entre irmãos. Sejam lá quais são, mas existem diferenças. Às vezes as diferenças elas podem ser econômicas, às vezes as diferenças elas podem ser políticas, às vezes culturais, mas nós não deveríamos, irmãos, de modo algum, deixar que essas diferenças sejam dificultadores para nós atendermos às necessidades dos nossos irmãos. De modo algum. Se a gente se recusa o diferente, não aceita nesse sentido o diferente, a tensão ela pode chegar num nível de um desamor, da gente deixar de cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas, como nós observamos nesse contexto. Então, outra coisa que eu observo é que a resolução de conflitos ela é importantíssima na igreja. É preciso para que a igreja continue avançando, para que a igreja se mantenha saudável, é importante resolvermos os nossos conflitos, assim como a igreja primitiva também resolveu. Romper, então, as relações do tipo, quando a gente se sente desvalorizado, não é uma saída, não é uma saída bíblica para isso. A gente é chamado a resolver isso diante de Deus e com muita espiritualidade. Porque Deus quer, obviamente, a nossa união. Outra coisa que eu aprendo, que nós precisamos estar sempre atento aos vulneráveis à nossa volta. Não nos aquietarmos, estarmos super atentos aos vulneráveis. Outra coisa que eu aprendo também, um outro princípio, que o crescimento ele ocorre quando cada um está executando muito bem a sua função. Quando cada um entende que a igreja não é de poucos homens, a igreja não é dos pastores. A igreja é nossa. A igreja não é dos líderes de ministério, não é do conselho. A igreja é nossa. E quando nós se levantamos e realizamos os nossos papéis, não fica pesado para ninguém e com certeza
existe a oportunidade de que pessoas possam focar no exercício da oração e da palavra para que a igreja possa continuar avançando. É preciso que a gente possa encontrar, irmãos, pessoas em que a gente possa delegar. Aqui eu falo aqui com os líderes. Os líderes amam delegar, em sua boa parte, ou em sua maioria dos que eu conheço, mas muitas vezes, infelizmente, nós encontramos dificuldades de encontrar pessoas que querem verdadeiramente servir aos que precisam, seja qual for a área. Então, nós precisamos, portanto, nos qualificar, obviamente, cada vez mais. Se você se vê ainda desqualificado, ou vê que meu chamado é que se qualifique cada vez mais, sejam pessoas, homens e mulheres cheias do Espírito Santo, para que vocês sejam usados por Deus. Para terminar, eu quero terminar com a escritura de 1 Coríntios 10, 31, que diz: assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Vou orar com vocês. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor leal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão especial em nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos, Deus, muito mais do que nós pedimos. Pai, obrigado porque somos parte de uma família cristã, onde a gente pode olhar para as necessidades dos nossos irmãos, Deus, nos mobilizarmos para sermos instrumentos do Senhor, Deus, instrumentos do Seu Espírito para avançar a Tua igreja. Que a nossa igreja, nossa comunidade de fé possa avançar, sempre tendo o Senhor como nosso alvo, nosso foco, nosso objetivo maior, Senhor. Te agradeço por essa mensagem também falar ao meu coração e espero que fale ao coração dos meus irmãos. Te agradeço, por favor, e te peço isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.